Oi, 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 mamães lindas e amadas do meu coração. Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do GestarCast, o podcast que vem para trazer informação e leveza para sua jornada materna. Eu sou Ana Paula Corrêa, profissional de educação física, especialista em exercícios físicos na gestação e no pós-parto, e estou aqui, então, à frente do GestarCast para trazer aqueles bate-papos incríveis com aqueles profissionais extremamente maravilhosos para levar muito conhecimento para que você possa ter um maternar com mais tranquilidade, mais saúde e bem-estar. Então, mamãe, faz o seguinte, pega aí o teu suquinho, tua aguinha, o teu chazinho, lembra? Tá amamentando ou tá gestando? Café e chimarrão? Não pode. Mas pega a bebidinha que faz você se sentir aí bem acolhida e vem conosco porque o GestarCast está começando. E pra gente iniciar, então, eu faço aquele agradecimento especial aos nossos apoiadores. A gente tem conosco a loja Nina Baby, a Carolina Gerton, Osteopatia para Bebês, a Gabriela Rocha, Odontologia, Pediatra Paula Trevisol, doutora Vanessa Sorondo, Ginecologia, Obstetrícia e Ultrassonografia, Materna Amamentação, Rabassa Seguros, Branda Nutrição Materno-Infantil, Fisioterapeuta Pélvica Gabriela Conceição, e Ana Paula, personal tentante, gestante e pós-parto. O assunto de hoje é algo muito importante que vem crescendo significativamente, que é aquela possibilidade da gente gestar com o apoio da ciência. Hoje a gente vai falar, então, sobre a fertilização in vitro, sobre a reprodução humana. E para falar conosco, então, que rufem os tambores para ela que é ginecologista e obstetra, especialista em reprodução humana, doutora Esther de Souza e Silva Balester. Bem-vinda, doutora Esther. Muito obrigada, Ana. É um grande prazer estar aqui hoje com vocês e principalmente para falar de um assunto que eu gosto tanto, que é o auxílio da reprodução assistida às nossas tentantes e às mulheres que desejam, enfim, em algum momento da sua vida engravidar. Ai, beleza, doutora. Para a gente dar início, então, vamos começar falando sobre o que é a fertilização in vitro e para quem que ela é indicada. A fertilização in vitro é uma forma de auxílio do laboratório para ajudar numa gravidez, né? Então, na fertilização in vitro, nós captamos o óvulo e o óvulo ele é junto do espermatozoide em laboratório para formar os embriõezinhos e depois transferidos para o útero da mãe. A fertilização, ela pode ser indicada em diversos casos, mas principalmente em mulheres que tenham uma reserva ovariana baixa, em mulheres que tenham as trompas obstruídas, em casais que tenham fator masculino, né, uma infertilidade masculina. E também para ajudar aquelas mulheres que querem ser mães e não têm parceiros, ou casais homoafetivos. Então, a fertilização ela é amplamente utilizada e tem muitas indicações, né? Então, sim. É um auxílio realmente, como tu falaste, da ciência para ajudar essas pessoas que precisam de algum auxílio que quando não conseguem uma gestação de forma natural. Perfeito, perfeito. E quais são as etapas iniciais, doutora, do processo da fertilização? Exames, né? Como é que funciona essa preparação? Primeiro, o paciente deve passar por uma consulta com um especialista. Então, é bem importante o ginecologista que atende saber identificar quando a paciente está passando por alguma dificuldade para engravidar, para não perder muito tempo, né? Depois que ela chega e que é indicada a FIV, os exames são muito individualizados, depende de cada caso. Mas, geralmente, a gente precisa fazer uma ecografia transvaginal, a gente faz exames para avaliar a reserva ovariana,
exames para avaliar análise seminal, né? Então, avaliar o sêmen, exames básicos de saúde em geral, para saber se a paciente tem algum risco. Então, os exames são bem individualizados, mas exames laboratoriais, ecografia, exames para avaliar as trompas, são exames que geralmente são feitos. Perfeito. E a diferença, doutora, entre FIV, a inseminação artificial e outros métodos de reprodução assistida? A diferença, e é comum o pessoal confundir, né, a FIV com a inseminação, é bem diferente. Na inseminação artificial, nada mais é que a gente faz um estímulo na paciente, a gente induz a ovulação e no momento da ovulação é feito um preparo do sêmen que vai ser injetado dentro do útero da paciente. Mas é uma técnica que é utilizada, mas aumenta um pouco as chances de uma gestação comparada a uma forma tradicional, né, da relação sexual. Sim. Em determinadas situações é indicado, mas é totalmente diferente da fertilização in vitro. A fertilização in vitro, a paciente passa por estímulos hormonais, geralmente medicações injetáveis, né? A gente utiliza medicações injetáveis para estimular o ovário a produzir os folículos, que dentro vão estar os óvulos. E aí depois a paciente passa por um procedimento, que é feito com anestesia, uma sedação, em que é feita a captação desses óvulos. Após, nesse mesmo momento, ou quando se é um casal é feito, o homem faz a coleta do sêmen e depois, em laboratório, é feita a fertilização de fato, né? A junção do óvulo com o espermatozoide. Outras vezes pode se parar nesse processo quando a gente vai congelar os óvulos, ou às vezes é feito com sêmen de doador, por exemplo. Mas a diferença é essa, né? São totalmente diferentes. E aí depois a gente aguarda alguns dias para ver a formação do embrião e aí sim, posteriormente, ser transferido para o útero da mulher que pretende engravidar. Ah, sim. A fertilização ela ocorre de forma diferente. Numa, a fertilização é no laboratório, o outro você vai colocar a inserção do sêmen para realmente fazer a fertilização já dentro do... Já muda, não muda pouco, difícil falar muda pouco, mas assim, é um processo que aumenta um pouco em relação a ter uma gestação ao método tradicional, mas a gente faz o preparo do sêmen e só coloca o sêmen dentro do útero no momento que a mulher está ovulando, e da outra é feito o processo em laboratório. Perfeito. E quais são os processos, assim, os fatores que mais influenciam o sucesso de uma FIV? A idade é um fator bem relevante. Porque a idade é o principal fator de qualidade dos gametas, tanto para óvulo quanto para espermatozoide. E esse é um fator que a gente não muda. E essa idade seria o quê? Acima de 35, mais? Acima dos 35... a gente sabe que diminui a reserva ovariana, acima dos 37, mas ainda depois dos 40 progressivamente. E para o homem também, depois dos 40, a gente perde um pouco a qualidade. Não quer dizer que uma pessoa não vai conseguir engravidar aos 40 anos, né? Longe disso. Muitas e muitas mulheres com essa idade, inclusive, buscam o tratamento por isso. Mas a idade é um fator que a gente não tem como mudar, né? Outros fatores... As comorbidades do paciente, então fatores de estilo de vida também é muito importante, fatores emocionais, isso também se leva em consideração durante o tratamento. Mas isso são fatores que a gente consegue mudar, né? Então, sim, por isso que sim. É bem importante. O estilo de vida, isso são todos os fatores que a gente consegue mudar. Mas, infelizmente, a idade é uma coisa que a gente não muda, né? Não tem mais volta, né? Não tem mais volta. Mas, então, assim, para aquelas mulheres que pretendem engravidar, mas que acham que não é o momento ainda... A gente pode pensar em congelar óvulos. O planejamento reprodutivo, a gente fala bastante, isso é bem importante falar no consultório, para aquela mulher de 30 e poucos anos que nem pensa em engravidar ainda. É bem importante tocar nesse assunto, porque isso a gente não tem como mudar no futuro, né? Sim.
E a gente sabe que nos dias atuais, as mulheres estão deixando para ter filho mais tarde. Sim, a gestação está ficando cada vez mais tardia, né? Vem tanta coisa antes. É o profissional, né, o outro lado, e a gestação fica. E como tu falaste, tem muitas mulheres com 33, 34 anos que o relógio já está começando, né? O relógio biológico já está começando a bater ali e elas ainda não estão pensando nisso. Então, a importância do profissional, essa sensibilidade do doutor, do médico que está ali com elas, de trazer esse alerta, né? Tá pensando? Não, ainda não. Então, de repente, congela óvulos. Porque e se depois, lá com 40, você quiser? E aí Exatamente. não tem mais volta. Ou não consegue, tudo fica mais difícil. Como é que fica, né? Exatamente. Por isso que é importante tocar nesse assunto com as mulheres de 30 e poucos anos, né? Que às vezes as coisas mudam. E às vezes com 30, com 32, tu não pensa em ter filhos e depois encontra uma parceria legal, enfim. E isso pode ser uma possibilidade para o futuro. Perfeito. E pensando, doutora, então, nesses fatores, né, que contribuem muito para o sucesso e que a gente pode mudar. Como que a mulher deve se preparar, então, para passar por uma fertilização? Estilo de vida é muito importante. Então, dieta. Sempre indica todas as pacientes, ela acha que estão passando por esse processo, devem procurar nutricionista. A gente indica dieta, exercício, né? Então, se manter saudável é muito importante, assim como aquele apoio emocional, né? Então, essa equipe multidisciplinar é bem importante em quem vai estar passando por FIV, porque geralmente é um processo que não é fácil, né? Então, assim, o apoio psicológico, o apoio nutricional, né? Da educação física, dos exercícios, muitas vezes a gente indica acupuntura. Então, isso ajuda bastante no processo. Eu trabalho, né, com tentantes, então acontece muito agora. Foi na semana passada, teve uma aluna minha que tinha feito o procedimento e aí estava aguardando a data para fazer o teste, né, o exame. E aí a gente fica naquela expectativa também, né, o mudar ali o status de tentante para gestante agora, né. Graças a Deus deu tudo certo, então ela agora veio positivo, estamos esperando o ultrassom, mas realmente a importância dessa equipe, né, de ter pessoas ao lado, acho que o acompanhamento do psicólogo é muito importante também. Muito importante, né? Esse apoio emocional e psicológico é extremamente importante, porque até chegar nesse processo, como a tua aluna que tu me dissesse, até chegar nesse processo foi um caminho longo, né? E muitas vezes frustrante. Então, a paciente que procura esse tipo de tratamento, ela tá ali por estar frustrada, né? Claro, falando de mulheres com infertilidade, também existe esse auxílio para aquelas mulheres que são casais homoafetivos, por exemplo, e que vão estão tentando uma gestação sem ter negativas antes. Sim. Mas essas outras mulheres que já chegam com infertilidade é bem complicado mesmo. Então, elas já vem com um processo assim, de frustração muito grande. Então, saber precisa muito desse apoio. Desse apoio, e todo o processo, né? Como a doutora falou, tem a questão toda da parte hormonal que elas recebem. Exatamente. Isso altera muito. Né? Então, é aquela coisa, como eu falava com a minha aluna, a gente, quando engravida de uma gestação natural, muitas vezes tu fica sabendo quando tu já tá grávida. Tu já passou toda aquela fase do tipo assim, fiz o procedimento hoje, agora eu conto nos dias até o positivo. Agora, então é tudo muito, tu fica sabendo de tudo a cada dia, né? Em tempo real, vamos dizer assim. Então, acho que a ansiedade aumenta ainda mais, né? Exatamente. Aumenta a ansiedade, né? E até chegar no positivo, foi uma pessoa que teve alguus negativos antes. Sim, né? Então, isso correto. é muito frustrante, muito ansiogênico, assim. E a importância do parceiro também, né, doutora? Ou da pessoa parceria. Que tiver junto ali, que tiver ao lado. A importância dessa pessoa também estar entendendo tudo que essa mulher está passando, né? Desde essa questão, porque a própria gestação, a gente muda muito por questões hormonais. Então, a importância da pessoa que está do teu lado estar sabendo que você vai ter muitas alterações hormonais, que isso vai mexer muito com o teu emocional, para saber lidar também, para ter o jogo de cintura, para poder dar um apoio, né? Geralmente quem passa por esse tipo de tratamento é um processo muito solitário, porque ainda existe muitos tabus, né? Então, muitas pacientes, na verdade a maioria que passa por isso, não fala abertamente. Então, é uma coisa de sofrer sozinha, é bem difícil.
Agora até teve o que foi, que apareceu bastante na mídia, o caso da Mariana Rios, né? Sim. Que foi super legal ela mostrar isso tudo, porque as pessoas se sentem bem amparadas, né? Elas se sentem assim, que não são só elas que passam por isso. Sim. E porque geralmente quem passa pelo tratamento é um processo muito solitário. Então é muito importante ter o apoio do parceiro, da parceira, enfim, de quem tá junto, é essencial. Porque quando os dois estão passando por isso juntos, né? É muito legal quando a gente vê aqueles casais que de fato os dois estão passando pelo tratamento juntos. Né? Sim, Acho que sim, isso de ajuda mãos bastante. dadas mesmo, Exatamente. né? De estarem juntos ali e vivendo todo o processo, né? E, doutora, a gestação por FIV, ela é considerada uma gestação de alto risco, correto? Sim, mas nem tanto, digamos assim. Na verdade, teoricamente sim, mas o que mais vai determinar o alto risco são as condições pré-existentes, as comorbidades. Então, muitas vezes, em pacientes que fazem FIV, nós descobrimos algumas alterações. Então, o principal são essas outras condições. Né? Tem alguns fatores, dependendo da idade e do motivo que fez ela procurar a reprodução assistida, não necessariamente vai ser uma gestação de risco, né? Teoricamente sim, mas não são todas iguais. Né? Sim, então, sim. O risco é bem diferente. Ela entra numa área em ser de risco, até para a gente ter um olhar mais atento a ela, mas não é como é que a gente fala? Tipo, não é uma sentença de que tem um risco. E nem sempre o cuidado vai ser diferente, isso que eu tô querendo dizer. Nem sempre o cuidado vai ser diferente. Depois que ela tá no pré-natal, geralmente ela não vai ter contraindicações, assim, a não ser que tenha alguma condição adjacente ali, preocupando. Mas só o fato não significa que o cuidado vai ter que ser diferente porque ela fez a FIV. Perfeito. E quanto ao parto, doutora? FIV não é uma indicação de cesárea. Não, possível parto normal, normalmente, né? Claro, a indicação é obstétrica depois, dependendo das outras condições. Não significa porque fez FIV que tem que ser parto normal. Desculpa, parto cesárea. Pode ser parto normal, com certeza. E as chances de uma gestação múltipla aumentam? Antes era bem maior esse número. Por quê? Atualmente, a reprodução assistida cresceu muito nos últimos anos e as tecnologias, tudo mudou. Então, antigamente era mais comum transferir mais embriões. Hoje em dia, que a gente pode testar os embriões antes, que a gente tem condições de avaliar esse embrião antes da transferência, cada vez menos é transferido mais de um embrião. Então, sim, pode aumentar as taxas de gestação múltipla, principalmente quando são transferidos mais embriões, mas isso tem sido cada vez menos comum com a FIV, porque com todas essas tecnologias de análise de laboratório, de análise de embrião, que cresce muito a cada ano, a gente considera sucesso quando a gestação única, assim, é o nosso objetivo, porque a gente sabe que aí sim traz mais riscos, né? O fato de uma gestação gemelar é sim uma gestação de maior risco. Então, não necessariamente vai ser gêmeos. Cada vez menos se tem transferido mais embriões. A não ser que seja da vontade da paciente. Exatamente, isso é sempre conversado. Se a paciente deseja muito, e aí a gente conversa. Mas numa primeira tentativa, geralmente, a gente não indica. Bom, a paciente deseja, porque quer, sempre sonhou ser mãe de gêmeos. Bom, aí tudo bem. Mas isso é sempre individualizado e conversado no consultório. Mas cada vez menos aqueles riscos que a gente via antigamente, fez fertilização e tem vários, cada vez menos, né? Não é muito comum a gente ter agora gestações múltiplas, assim, de mais de 2, né? Trigêmeos, quadrigêmeos. Isso não é o que se tenta, pelo menos. Fiquem tranquilas, mamães. Se fizer a FIV, não quer dizer que você vai ter lá
6 bebês. Não, bem pelo contrário. A gente nem pode, hoje em dia, nem pode transferir tudo isso. Que nem aparecia aquelas raridades, assim, né? Quando vê, meu Deus, um monte de criança. Não, geralmente a gente tenta transferir 1 ou 2, dependendo da idade. Mas cada vez menos se vê essas gestações múltiplas oriundas de FIV. Ai, ótimo. Mais um episódio extremamente esclarecedor, né? Tão gostoso estar conversando com esses profissionais, trocando tanta informação. Eu sempre digo, eu aprendo muito também, né? Então é super gostoso. Doutora, vamos fazer a seguinte analogia? Vamos imaginar que ali no teu celular, tu tem o telefone de todas as mulheres que estão querendo engravidar, que estão, né, nesse radar aí de gestação, estão pensando nisso e tal. Todas as mulheres do mundo. E tu vai mandar uma mensagem numa lista de transmissão que vai chegar para todas elas. Que mensagem a doutora Esther mandaria? Que não desistam dos seus sonhos, que muitas vezes o caminho é difícil, é frustrante, que a gente pode cair muitas nesse meio, mas que só não consegue quem desiste. Então, assim, ter paciência e perseverança é o principal para as tentantes, digamos assim, né? Existem muitas formas de ser mãe, existem muitas formas de engravidar. A reprodução assistida está aí para ajudar essas mulheres que estão com dificuldades, mas que não desistam. Sigam em frente que uma hora o positivo chega. Ah, coisa boa. Amém, né? Que assim seja isso aí. Não desistam, não desistam que na hora certa tudo se encaixa, tudo vem. Doutora, se as nossas mamães aqui que estão nos assistindo querem conversar mais com a doutora Esther, querem consultar, querem saber mais da doutora Esther, passa teus contatos. A gente, inclusive, tem novidade da doutora Esther aí, que está vindo uma clínica maravilhosa. Pelotas aí está recebendo, olha, uma clínica excelente de fertilização, de reprodução, né? Então, fala um pouquinho aí sobre tuas redes, como é que elas fazem para te encontrar. Bom, então, agora está chegando a Fertier, né? O nosso Instagram é Clínica Fertier. Nós está chegando, mas com profissionais. Eu, a doutora Lara e a doutora Maria Eduarda. Nós somos um trio, que todas nós já trabalhamos com reprodução assistida há bastante tempo, mas está vindo a Fertier para juntar num lugar isso tudo e para trazer para Pelotas um ambiente acolhedor e com tecnologias e com muitos avanços. Eu não sei te passar agora os telefones, mas o Instagram é Clínica Fertier. Mais fácil pelo Insta, que já tem tudo ali, tá tudo já vem endereço, ali. Já vê as fotos, gente de inauguração. Isso aí, já tá começando ali, né? Agora, esse mês inaugura. E vai ser um prazer receber todo mundo que esteja precisando do auxílio da reprodução. Ai, doutora, adorei a nossa conversa. Obrigada, Muito obrigada pela tua presença aqui, pela tua participação. A caneca é um presente nosso do GestarCast. Te tomar teu chazinho, teu cafezinho, tua aguinha lá na clínica e lembrar de nós com todo carinho. Adorei. Muito obrigada mesmo, né, pela tua participação aqui. É sempre uma alegria receber vocês. Então, acho que, como eu digo, um assunto que vem crescendo tanto e que ainda tem muitas dúvidas. Então, como é bom a gente poder ter esse espaço e esclarecer algumas dúvidas aí. Obrigada, Ana. Sem palavras mesmo. Foi ótimo conversar contigo. Adorei. Gente, nossa audiência, né? Muito obrigada a vocês que ficaram conosco, que estão nos assistindo. Não esquece, deixa nos comentários as dúvidas que vocês têm, seja sobre a reprodução humana, seja sobre outros assuntos, para que a gente possa fazer episódios cada vez mais personalizados, que realmente vão auxiliar vocês a terem um maternar com mais tranquilidade, né? Com mais informação, para que vocês possam tomar as decisões de vocês também aí com mais segurança e tranquilas, né? Diante de cada situação que a gente vem enfrentando. Então, muito obrigada. Fiquem ligadas, né? Domingo, às 10 horas da manhã, vai ao ar, então, um novo episódio do GestarCast. Nos sigam nas redes sociais, @gestar.cast no Instagram ou @Ana Paula Dias Corrêa, meu Instagram. Lá também coloco novidades, enfim, sobre episódios novos que vão estar vindo ao ar. Mas todo domingo, tanto no YouTube quanto no Spotify, às 10 horas da manhã, a gente vai estar lá subindo um vídeo novo para vocês, tá bom? Então, se você entrar em trabalho de parto essa semana, que Deus abençoe muito vocês, que vocês tenham uma ótima hora, que ocorra tudo bem. Um beijo grande no coração e até um próximo episódio.